O Nacional do Fisco Estadual e Distrital mostrou que a concessão de benefícios fiscais levou governos estaduais a abrirem mão de receitas elevadas para adotar políticas de renúncia tributária. O Amazonas é um desses estados e foi a partir dessa política que o faturamento da Zona Franca de Manaus aumentou 68% em 10 anos. Benefício fiscal é um regime de tributação em forma de isenção, redução de bases de cálculo, crédito presumido ou redução de taxas. As empresas instaladas na Zona Franca de Manaus são beneficiadas com essa isenção, visando principalmente estimular o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Mas um estudo divulgado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital mostra que a concessão de benefícios fiscais tem levado governos estaduais a abrirem mão de elevada receita nos últimos anos, com montante que deve chegar a 267 bilhões em 2025. Então, nós identificamos que esses benefícios tributários, ele acaba valorizando um território e acaba desvalorizando outro. Por quê? A finalidade pretérita desses benefícios é o desenvolvimento como um todo. Mas a partir do momento que você concentra e centraliza em determinado ponto do território, esse acaba se valorizando cada vez mais em contrapartida do que estão na extremidade, no meio-oeste, no oeste, e outras faixas acabam sendo desvalorizadas. Então, se nós temos um desenvolvimento, ele é um desenvolvimento geográfico desigual. Além disso, o estudo aponta a diminuição de recursos para a saúde, educação e segurança, por conta dos benefícios fiscais, já que reduz a arrecadação do ICMS. O tributo tem aplicação obrigatória nessas áreas e a consequência dessa receita menor faz com que os estados cobrem mais tributos da população. Essa renúncia tributária, que é uma receita potencial, o estado abre mão para determinados grupos empresariais, determinados setores, determinadas empresas, é uma receita potencial que deixa de entrar como recursos públicos, como receita do ICMS, que é a fonte 100, que é a principal fonte de receita dos estados, e tem um impacto significativo nas contas públicas. Uma correlação que a gente fez é que o estado, a receita tributária do estado e a renúncia tributária do estado. No caso do Amazonas, em que existe a Zona Franca de Manaus, é um estado que mais concede renúncia de receita em relação à sua receita total. Mesma coisa a participação no PIB. Então, e outros indicadores, porque diferente dos demais estados brasileiros, o caso do Amazonas é um caso específico, que é o caso de uma Zona Franca que foi criado lá em 57, no governo de Juscelino Kubitschek e tudo mais. É uma finalidade regional estimular o desenvolvimento daquele território. Diferente de outros estados que não têm uma Zona Franca, tem uma região da Sudã, da Sudene, da Suframa, da Sudeco, né? Cada uma região, mas a Zona Franca de Manaus é a mais bem estruturada em termos de organização política e organização financeira. A Fenafisco considera que a concessão exagerada dos benefícios desencadeou uma guerra fiscal entre os estados, mas especialistas de Manaus não concordaram com o estudo apresentado. Esta economista, por exemplo, fala da importância que a isenção traz para o estado do Amazonas. O projeto Zona Franca de Manaus ele foi criado justamente para trazer desenvolvimento a uma região que geograficamente fica longe de qualquer polo consumidor do país. Então, as indústrias que vêm para cá, elas vêm atraídas por uma política de incentivos fiscais, que vão pagar menos impostos, mas existem as contrapartidas também. Elas assumem compromissos quanto à geração de emprego, adensamento de cadeias produtivas, geração de valor agregado na região, e tudo isso acaba contribuindo para trazer mais recursos e desenvolver o estado do Amazonas. A especialista defende que os benefícios para a Zona Franca de Manaus é uma forma de desenvolver a Amazônia devido às dificuldades geográficas que o território possui. Se você olhar o Brasil como um todo, né, você está falando de uma região que é distante. Então, o incentivo ele gera um equilíbrio em relação às outras regiões, né? Cabe lembrar que a nossa realidade é completamente diferente da maioria dos grandes estados aqui do país, né? A nossa logística
via fluvial, né? Nossas estradas são os barcos, a gente tem interiores que demoram dias para chegar e eles precisam desse recurso para se desenvolver, né? Até para sobreviver, né?